Cristiana Beltrão, um prazer muito grande te receber. Obrigado. O prazer é todo meu. Obrigada a vocês. Eu queria contar contigo, eu acho que pensando no foco aqui da nossa reportagem, me veio muito rapidamente a ideia de convidá-la, porque você tem experiência como administradora, você enfim, proprietária de restaurantes no Rio de Janeiro, mais de 20 anos, circula muito nesse meio, sabe tudo de gastronomia, de vinho, mas, sobretudo, você tem um traço que quer me parecer, se eu estiver enganado, me corrija, mas gostar muito também da questão do comportamento por trás das notícias e dos números, tanto que você passou a escrever, e muitíssimo bem, o seu texto, assim, muito jornalista não tem a capacidade de entregar. Esse Nossa, eu estou pacote... achando lindo a sua definição aí. Não, Tô achando... é porque eu leio, não é? A gente faz pesquisa e eu acompanho o teu trabalho já tem bastante tempo. Quero contar contigo para lhe perguntar, do seu ponto de observação, se a impressão que muita gente tem de que o brasileiro passou a tomar muito mais vinho e mais gostosamente, digamos assim, passou a gostar mais de vinho, é correto ou não? O que você me diz? Corretíssima, né? Eu que peguei, né, o primeiro restaurante que eu abri foi há 24 anos atrás, Qual foi? e era o Bazar, no Rio Sim, de Janeiro, sim. em 1998. Então, 98 a gente está falando na década de abertura das importações do governo Collor. Tá. Então, até então, a gente não tinha coisas que a gente acha normais hoje, como salmão, vinagre balsâmico, azeite extra virgem, não tinha no Brasil, né? E o vinho era mais uma coisa que chegou e chegou com força. Mas as pessoas não sabiam nada. Então, em 98, as pessoas perguntavam branco ou tinto, né? O nível de conhecimento médio do brasileiro era branco ou tinto, né? A gente falava champanhe, nem espumante se falava tanto, a gente falava champanhe para tudo que espumava e era branco ou tinto. E agora, de lá para cá, cresceu exponencialmente, tomou agora uma parcela do mercado de cerveja. A gente é um país muito apegado à cerveja, né? E cerveja tem um outro apelo muito mais popular. Cerveja é aquela coisa mais viking, né? O brinde, a festa, o futebol, combina com o lado nosso mais lúdico, né? O vinho sempre teve um ar um pouquinho mais snob, mas o vinho mudou a abordagem. Nos últimos anos mudou completamente e se popularizou. Então, hoje as pessoas já estão falando, gente, mas você gosta de Carmener, né? Tá aquela coisa assim mais... Todo mundo tem uma uva para chamar de sua, né? Você tem? Ah, eu tenho tantas, eu Imagino. acho que eu sou, nossa, eu sou muito de beber local, né? Então, Sim. se eu faço uma viagem, vou para um determinado país, se eu vou para o Uruguai, vou beber Taná, né? Se eu vou para a Argentina, vou beber Malbec, eu vou beber Albarinho, Uruguai, eu vou beber a uva sempre do local, né? Mas eu vario muito. Eu hoje gosto de tudo. Eu estava te ouvindo falar da festa viking da cerveja e me trouxe o pensamento do pessoal no Arpoador, aí no Rio de Janeiro, também levando as suas taças de espumante para bater palma para o pôr do sol, né? Isso é um traço de realmente uma popularização, digamos, do bem, né? Eu não quero, na nossa conversa aqui, em momento algum, deixar transparecer qualquer risco de preconceito com aquele tipo de bebida e do vinho muito menos. Mas vai muito por esse caminho que você está indicando. Quer dizer, o brasileiro passou a gostar mais, né? Será que esse traço que se apontou de que era mais snob comprometia, por exemplo, a chegada do consumidor brasileiro à busca pelo vinho? Ele se sentia, não, esse negócio não é para mim? Não, muito. Eu acho assim que as redes sociais trouxeram muito conhecimento sobre qualquer coisa, né? Então, assim, você hoje fala mais profundamente sobre cerveja, mais profundamente sobre vinho, mais profundamente sobre qualquer assunto. Vide as Mas, cervejas artesanais, né? exatamente. Aí a gente teve aquela onda muito grande das cervejas artesanais, porque nós sempre fomos um país muito bebedor de cerveja, só que a cerveja artesanal, para as pessoas que estavam almejando beber uma coisa mais, né, uma cerveja especial, que a gente chama, né,
ela tem um limite, né? Porque a pessoa assim, poxa, eu vou comprar uma garrafinha assim de cerveja especial, eu não acho tão especial para esse conteúdo, né? A garrafa toda do vinho, o vinho tem uma coisa que é aquela quantidade de bebida, né? Então, você vê uma garrafa com rótulo bonito, se você não entende muito, aquilo ali para você pode valer quanto? De 20 a 100, de 20 a 40, de 20 a... É, a onda do vinho é muito mais fluida para o empresário, né? É mais rentável para o empresário investir no vinho do que na cerveja, né? Do que e para o consumidor também. Ah, eu vou em cerveja especial, ok, mas é aquela latinha ou aquela garrafinha. O vinho tem mais sustância. Ele tem aquela presença, né? Tem aquela presença, mas o vinho perdeu essa coisa meio snob, né? Porque Que bom. ninguém nunca ficou descrevendo tanto cerveja com tantos aromas, isso aqui tem aroma de frutos do bosque e tal, e todo mundo sempre descreveu o vinho de uma forma um pouco snob que afastava o consumidor. Acho que agora isso acabou, principalmente por causa das redes sociais, sim, de toda a campanha de marketing do vinho. E as pessoas estão buscando mais informação, o que é sempre bacana, né? Cada um faça o seu juízo, mas é sempre bacana estar bem informado. Sem dúvida, e eu adoro tudo, né? Eu que gosto, eu não tenho nenhuma uva preferida que dirá uma bebida, eu gosto de várias bebidas. Você vive disso, né, Cris? Pois é, exatamente. Eu digo, a minha cruz é de isopor, né? Tudo que eu faço, eu gosto muito. Como diria um jornalista muito querido para mim, que é o Lucas Mendes, que você deve ter noção de quem é, evidentemente. O Lucas, mais de uma vez, eu vi reportagens dele acerca do trabalho de um ou outro profissional e ele pontuava. E ele ainda recebe para fazer isso. Pois é. É a sensação que eu tive sempre. Tipo, não conta para ninguém que eu estou me divertindo enquanto trabalho, né? Deixa eu te perguntar o seguinte, voltando aqui para o mercado de vinho nacional, tem esse traço do comportamento, mas tem também o que eu vou chamar de potencial de consumo no Brasil. Você tem na cabeça que mudança vem sendo essa, a quantidade per capita que se consome no Brasil hoje, quantidade de importação, números que lhe venham facilmente à cabeça. Não precisa de nada assim na letra fria, não. O que venha na sua lembrança. O que acontece? Porque a gente é um país muito populoso e desigual, né? Então, o nosso consumo nunca vai ser igual ao de países com uma população muito pequena. Então, a gente tem, nos últimos 10 anos, um consumo per capita que circula aí em torno dos 2 litros per capita ano, né? E existe um potencial imenso de alavancar isso, se bem trabalhado, né? Você tem várias pessoas hoje entrando, à medida que o país se torna menos desigual, o potencial do Brasil como país consumidor é imenso, né? E quando a gente tira a bestice da coisa, a pessoa perde o medo de gostar de vinho. As pessoas sempre pediam muita desculpa para mim, falavam, olha, eu não entendo nada de vinho. Eu falei assim, não, você não tem que entender, você tem que gostar. A gente analisa feijoada, né? Quando você come feijoada, você fala, não entendo nada de feijoada. Não existe isso, né? Então, assim, você tem que gostar ou não gostar. E a uva que eu gosto pode não ser a sua uva. Então, assim, o vinho perdeu essa bestice que fazia as pessoas terem medo de pedir vinho em restaurante. Hoje elas não têm medo nenhum de tirar dúvida. Quer dizer, ainda tem um pouquinho, mas muito menos do que havia, né? E a cerveja nunca teve isso, muito. Mesmo a cerveja especial não tinha esse medo, mas eu acho que é muito a história de cada bebida, como eu estava falando. Agora, a importação de vinho no Brasil sempre foi, assim, do consumo que a gente tem aqui, entre vinhos importados, uns 70% que a gente consome e nacionais uns 30%, mais ou menos isso, né? Agora, os vinhos nacionais vêm fazendo um trabalho muito bom, e especialmente depois da pandemia, que as pessoas começaram a buscar lugares abertos, né, para passear, para passar as férias, fazendas e tal. Então, o enoturismo virou um negócio muito forte, e as pessoas começaram a conhecer mais as vinícolas do Sul, o trabalho que elas fazem, né? Hoje em dia tem vinícola na Bahia, né? Tem vinícolas espetaculares em São Paulo. Então, assim, para você fugir dos centros urbanos depois da pandemia, muita gente também mergulhou no mundo do vinho, né? Ninguém mergulhou numa fábrica de cerveja. Vai lá ver uma fazenda,
ver as videiras, é muito mais bonito. Então, isso também tem ganhado muito consumidor para a indústria de vinhos hoje. É negócio forte. Deixa eu lhe perguntar uma outra Sim. coisa. Você falou de 2 litros per capita por ano, dá umas 3 garrafas aí, um pouquinho, né? Mais ou menos Sim. por ali. Os nossos vizinhos, vamos pegar um exemplo, Chile e ou Argentina, eles bebem quanto? Tem ideia? Argentina, 24, Uruguai, 23, por aí. Eles bebem muito, né? São países com uma cultura de vinho como bebida alimentar, né? O Brasil não tem muito isso. Mas na Europa, é assim, no café da manhã você toma café, no almoço você toma vinho. É uma bebida alimentar, tipo, ninguém cogita beber outra coisa, né? E esses países, com a colonização espanhola, tiveram isso muito mais do que a gente, eu acho. Assim, país de menor população e tal, tem essa proximidade do vinho no dia a dia, né? Além da desigualdade que permite que o cara compre uma garrafa com mais facilidade, né? O Brasil que importa vinho, importa mais de onde, Cris? Olha, de 10 garrafas que são importadas pelo Brasil, 8 são do Chile, da Argentina ou de Portugal. Né? Chile e Argentina, porque são países próximos e sempre tiveram campanhas muito grandes aqui dentro do Brasil, tem a facilidade de tributação também, que ajuda o consumo, né? E Portugal, né? Nós somos países irmãos, né? A gente tem muito da cultura portuguesa. Mas o Chile, então, também sempre teve uma exportação muito ordenada e tal, que facilitou a gente tomar muito vinho chileno, né? Agora há pouco você mencionou a questão, tangenciou aí a questão da economia, né? Você falou de desigualdade em relação a outros países. Então quer dizer que também para este mercado, estou fazendo a pergunta quase que retoricamente, eu faço uma ideia da resposta, mas eu preciso ouvir nas suas palavras. Também para este recorte da nossa economia, há que se esperar uma melhora em termos do crescimento do Brasil para impulsionar isso também, né? Não tenho dúvida. Se o Brasil crescer, o crescimento dos vinhos será exponencial. E a gente também está vendo uma situação nos países produtores, né? Vê os países europeus todos passando por guerra, inflação alta, etc. Eles têm que escoar uma produção, um excedente de produção também. E isso faz esses países olharem para o Brasil com mais carinho, né? A gente tem uma população grande, ainda que seja um vinho premium, um mercado de nicho, qualquer vírgulazinha no Brasil faz muita diferença para um produtor, né? Então, muitos países que eram muito fechados só para o mercado europeu, agora estão olhando para o Brasil com muito mais carinho. E o número de importadoras no Brasil, eu me lembro que quando eu abri, em 98, tinha basicamente 2, que era Mistral e Expande, naquela época. Hoje, até o ano passado, tinha 750 importadoras, né? Então, você vê o interesse também, e isso, né? A gente fica também um pouco a reboque do que esses mercados produtores querem de nós, né? E agora, neste momento, eles querem escoar uma produção que a Europa não está dando conta. É mais uma forma de ver o quanto realmente a economia brasileira tem potencial para absorver tantas coisas, né? Não tem dúvida. Cris, um prazer enorme ter você com a gente. Quero que você volte mais vezes. Vamos ficar atentos Oba. aqui aos movimentos aí da gastronomia e do vinho para a gente voltar a conversar. Um beijo grande. Manda um beijo para aquela moça que a gente conhece. Aquela moça que parece comigo, que né? parece com você, que é do nosso coração também. Muita saudade dela. Um beijão, muito obrigado. Ai, beijão, Guto. Super obrigada a todos vocês. Obrigada a todos que estão assistindo. Um prazer.